Gente, eu queria conversar com você sobre qual é o melhor jornalista de futebol do momento. Se é o Mauro César Pereira ou se é o Paulo Vinícius Coelho. Vamos conversar sobre isso? Bom, mas antes lembre-se, se uma mentira dita mil vezes torna-se verdade, uma verdade dita mil vezes torna-se uma verdade ainda maior. Quem pensa assim é o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, grande Mujica, né? E eu diria, não as fake news, não as mentiras, sempre a verdade prevalecendo. E like aqui no vídeo, dê o like agora, não deixe para depois, porque depois você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e comente. Bom, gente, então, primeiro de tudo, eu quero dizer que eu acompanho o futebol há quase 50 anos, né? Eu acompanho o futebol há 46 anos, né? E lá no início, quem eu achava o grande jornalista esportivo, o grande comentarista, assim, o cara, o top do top era o Apolinho, né? O Aston Rodrigues. Porque o Apolinho, ele é um fenômeno da comunicação. É um fenômeno da comunicação. Ele conseguia falar as coisas numa linguagem tão popular, e os bordões que ele criava eram negócios assim, fora de série, absolutamente fora de série. Ele tinha um programa na Rádio Nacional chamado No Mundo da Bola, e eu acompanhava todo dia, era das 5 da tarde às 7 da noite, né? Eu acompanhava todo dia, né? E eu fui criando minha cultura futebolística ali, com o Apolinho, né? Apolinho que eu não concordava com tudo que ele dizia, óbvio, né? Nunca se vai concordar com tudo, mas assim, a maneira que ele tinha, eu concordava com a maioria do que ele falava, e a maneira que ele tinha de comunicar, Apolinho é gênio, né? Depois eu passei a gostar muito do Juca Kfouri, né? Porque o Juca Kfouri já tinha uma abordagem mais, perdão, gente, investigativa, uma abordagem mais sobre a estrutura, né? A crítica à estrutura, né? Particularmente no calendário, né? E eu me interessei muito por essa questão, e eu me transformei em algum momento no maior especialista em calendário do futebol brasileiro no Brasil, né? E, e assim, claro, se era futebol brasileiro era no Brasil, né? E assim, depois surgiram outros, né? Que até me superaram, né? Você tem aí o Lindbergh Aziz Curi, né? Você tem o Marcelo Paciello e tudo, né? E teve, antes de mim, teve o João Henrique Areias, né? Mas, enfim, toda essa questão do calendário que atraiu uma geração enorme de pessoas, né? Que gostam de futebol, quem fomentava isso era o Juca Kfouri. E o Juca Kfouri, aí ao longo do tempo, ele foi virando um analista político cada vez melhor, né? Mas como jornalista do futebol, não é que ele piorou, eu acho que ele estagnou. Porque aí veio uma geração com novidades, com uso de estatística, com uso de memória. E aí eu tô falando claramente do Paulo Vinícius Coelho, né? O PVC. O PVC para mim é gênio da raça, né? Então o PVC é um grande entendedor, é uma pessoa. Eu conheço o PVC pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, um cara super do bem, super legal. Inclusive é um cara que me ajudou quando eu tive dificuldade. Eu tinha 2 empregos, aí perdi o meu emprego de professor universitário, né? E aí eu me vi com a renda reduzida, eu pedi ajuda para ele me ajudou. Ele me colocou em contato com o Carlos Alberto Vieira, do Lance, né? E eu consegui publicar vários textos no Lance em cima dessa intermediação do PVC. O pessoal do Lance não podia me pagar, a empresa estava em crise e tudo, né? Mas eu fiz os textos de graça, os textos não me deram dinheiro, mas me deram muita visibilidade, e eu devo isso ao Paulo Vinícius Coelho, né? Mas não é só questão de gratidão, eu procurei ele exatamente porque a admiração que eu tinha por ele, admiração que é muito grande, continua sendo muito grande. Então, eu, além de ser admirador do trabalho dele, que é excelente, né?
eu também acho que o cara é um super gente boa, né? Super gente boa, e do plano pessoal o cara me ajudou, né? Que é o que eu posso falar mais, né? Sou-te eternamente grato, Paulo Vinícius Coelho, né? Agora, eu acho que no momento o maior é o Mauro. O maior é o Mauro César Pereira, né? Qual é a diferença? Eu acho que em termos de competência, Mauro César Pereira e Paulo Vinícius Coelho, eles se igualam, né? Só que o Mauro é mais multimídia que o PVC, né? O que aconteceu? Quando o PVC sai da Globo, né, e vai para a Paramount, ele perdeu um pouco de visibilidade. Bom, ele tem visibilidade no UOL, né? Mas só que ele não aparece tanto no UOL, eu pelo menos não vejo. Já o Mauro, você vê o Mauro com Jovem Pan, programa dele, programa do Flamengo, ele tá aí sempre, o cara é um workaholic, né? E muito competente, né? E então, assim, o que me parece também é o seguinte, o PVC, ele é muito bom em tudo, mas ele é sobretudo bom em tática, né? Em tática ele entende, né? Tem outros conhecedores de tática, meu amigo André Rocha também entende muito de tática, né? E tem alguns, né? Mas o Paulo Calçade entende demais de tática, né? E tudo, né? É, Sou fã de todos, né? Aprecio todos, né? Mas o que me parece é que o Mauro, além de entender de tática, e tática até nem ser o forte dele, a ponto dele admitir que às vezes ele leva outras pessoas dos programas dele para falarem de tática, né? Mas no entorno, né? Na questão da gestão, por exemplo, na questão do calendário, na questão de vários e vários assuntos, o Mauro César Pereira, ele é pure de 10, pure de 10. Por exemplo, eu que sou estudioso de calendário do futebol brasileiro há mais de 20 anos, né? Nunca tinha pensado numa solução simples e eficaz que o Mauro enunciou outro dia. Que foi o quê? Por que não coloca os campeonatos estaduais em data FIFA? Né? Cara, absolutamente perfeito, né? Se você coloca os estaduais em data FIFA, você está abrindo espaço no resto da temporada para as competições que realmente são importantes, né? Então, quer dizer, aquilo ali foi um negócio, né? Um ovo de Colombo, né? Isso é só um exemplo. Então, eu vejo o Mauro César dando a Jovem Pan, é claro que quando faz as chamadas do que ele falou, coloca deu aula, né? Eu que fui professor por mais de 20 anos, eu acho que o Mauro dá verdadeiras aulas sobre futebol. Verdadeiras aulas sobre futebol. Mas sem querer desmerecer o PVC, eu acho que os dois, em termos de competência, capacidade, profissionalismo, né? Eles estão ali no mesmo nível, né? E inclusive eles são muito amigos, né? Agora, o Mauro tem mais visibilidade. Ele construiu essa visibilidade, ou seja, até em termos de estratégia de carreira, o Mauro ele é muito bom nisso também, né? Tem gente que não gosta do Mauro porque diz que ele é ácido, que ele é mal-humorado, que ele tá sempre de ovo virado e tudo. Olha, as pessoas que convivem com o Mauro, né? Eu não tenho o prazer de conhecer o Mauro pessoalmente. Eu conheço o PVC pessoalmente e já disse para vocês, é uma simpatia, é um cara muito legal e que me ajudou em horas difíceis, né? O Mauro eu só conheço de trocar e-mails e mesmo assim muito eventualmente, né? Mas quem conhece o Mauro assim de dia a dia, né? Diz que ele é uma pessoa extremamente gentil, uma pessoa extremamente correta, né? E que inclusive dá oportunidade para pessoas que são do ramo, que querem entrar no ramo, que demonstrem algum talento. Então, quer dizer, ele não quer puxar tudo para si, ele é generoso, né? Então, e quanto ao fato dele ser crítico, ele tem mais é que ser crítico mesmo, né? O que a gente vê aí, o que a gente vê aí de presepada, né, sobre futebol, né, Benjamin Bach? Então, assim,
é sério, é profissional, é crítico. Eu sou fã, né? Como sou fã do PVC também. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? E se vocês puderem dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu agradeço muito.